Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Adoração. E eu quero pedir licença para você para entrar no seu lar aí através do YouTube, da TV BR8, que o Senhor Jesus entre juntamente comigo e com essa entrevista mais uma vez na sua casa, que você seja tocado pelo Espírito Santo, viu? Através do podcast Adoração. Hoje eu estou com uma pessoa super especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o nosso querido, vou falar já quem é, para deixar você curioso. Ele é casado com a irmã Claudineia, ele tem 3 filhos, que é a Vitória, o Gabriel e a Miriam. Ele é pastor, um homem de Deus, ele é muito conhecido pelos seus cursos bíblicos, cursos de sabedoria que o Senhor deu a ele aqui na nossa cidade de Catanduva, já formou muitas pessoas, ele ama vidas e ele tem um chamado diferenciado, que é o nosso querido pastor Ademilson de Oliveira. Bom dia, pastor, tudo bom? Obrigado. Prazer, é um prazer, Renata, estar aqui contigo. Um ótimo dia a todos aqueles e aquelas que estão conosco aqui neste podcast. É um prazer, é uma satisfação poder estar aqui contigo, Renata, para nós batermos aqui um papo, Sim. Conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre o nosso Deus e também sobre história. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pela recepção, pela hospitalidade e que Deus te abençoe. Viu? Amém, pastor. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço o convite e nós vamos hoje falar muitas coisas que vai com certeza edificar, com certeza tocar na vida de pessoas. Tenho certeza que as pessoas vão voltar para o caminho, vão estar no caminho, né, pastor? Amém. Mas eu quero que o senhor comece a contar como foi a conversão do senhor para o evangelho. Como que aconteceu, pastor Ademilson? Muito bem. Renata, eu sou de origem de uma cidade chamada Quintana, no estado de São Paulo, ali perto de Herculândia, perto de Pompeia, Paulópolis. E eu morava nesta cidade e trabalhava numa empresa chamada Jazan, uma empresa de doce que existe até hoje na cidade de Pompeia. Então eu morava em Quintana e trabalhava em Pompeia. E nesta empresa entrou um jovem, um rapaz chamado Antonimar, para trabalhar comigo ali na produção de doces. E desde o dia que o Antonimar chegou, ele começou a me convidar para ir para sua casa, conhecer sua mãe, Sim. seu irmão, sua família. E eu não sabia que, na verdade, ele estava usando ali uma estratégia de evangelismo, me aproximando dele. E naquela aproximação ele foi devagar, começando a falar, ou falando, né, do amor de Deus, começou a me entregar umas fitas e etc e tal. E eu comecei assim a abrir o meu coração para ouvir mais sobre Deus, falando sobre Deus, etc e tal. Até um dia que ele me convidou para um almoço na sua casa. E eu fui na sua casa, almocei Sim. com ele, com a Miruca, com o Cícero. E de repente o Antonimar me disse assim: Ademilson, senta aqui na sala, que eu vou ali no quarto. Ele foi ao banheiro, escovar os dentes, tal, era após o almoço. Você fica aqui, eu vou te colocar uma música para você ouvir. Só que mal sabia eu que era tudo uma estratégia dele para Deus alcançar o meu coração. Eu não sei se você lembra daqueles aparelhos de som alto, Sim, sim. 6 CDs Sim, e tal. Ele lembro. tinha um daquele, um monte de luzinha. Sim. Aí ele colocou ali um disco. Na verdade era um disco. Ele colocou sobre o aparelho, começou aquelas luzinhas. Começou um fundo musical, um toquinho assim. Aquele toquinho foi entrando na minha alma. Aí de repente entrou o hino do Voz da Verdade. Quando a vida se torna difícil, tal, né? E ali naquela sala eu comecei a chorar, porque aquele louvor, aquele hino foi entrando na minha alma. E ali eu decidi que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria aceitar Jesus. Mas naquela sala, na verdade, eu já aceitei, né?
Quando o Tonimar voltou, eu estava chorando, aí ele falou, tocou no teu coração, eu falei, toquei, tocou, tal. Aí ele, muito prudente, né, não falou nada, não orou, mas falou, vamos no culto comigo amanhã, que era um culto de jovens, no sábado, isso foi na sexta, no sábado. No sábado eu fui no culto de jovens com ele, lá em Quintana. Ele era de Pompeia, mas eles foram tocar em Quintana, que eles tinham uma banda chamada Quarta Dimensão, se não me falha a memória. E ali, naquele culto de jovens, eu aceitei Jesus. Amém. 1989. Mais ou menos novembro de 1989. Era um sábado. No final, o pregador pregou, o pastor Natalino. No final foi feito o apelo, eu fui à frente e aceitei Jesus. Amém. Então, Amém, ali começou a minha história com Deus. Sim. Me converti, virei as costas para aquilo que precisava ser virado e me entreguei totalmente para Ele. Aí, daquele momento em diante, o senhor já era novo? Eu tinha 12 anos de idade. Nossa, que... 12 anos de idade. Aí, é uma criança, né? Criança. Uma criança que... Mas eu já trabalhava, né? Sim. Inclusive, para a glória de Deus, eu digo isso, um dos meus primeiros registros, não sei como que isso aconteceu, não me pergunte, porque eu também não vou saber responder, mas com influência do meu tio, o Jair, que ainda é vivo, ele conversou com o dono da Jazan e eles me registraram. Eu entrei na Jazan talvez de 11 para 12 anos, para apertar parafuso, que a empresa ainda estava sendo montada. Então, por isso que isso marcou a minha vida. Ali, com 12 anos, eu aceitei Jesus. Amém. E de lá para cá, estou andando com Ele, nunca me afastei, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. E desses 12 anos, pastor, até o senhor encontrar a esposa, foi um processo bem longo, né, pastor? Eu comecei na igreja, na verdade, aí eu me converti, Sim. o Antonimar era baterista, né? Então eu vendo ele ali tocar, me encantei pela bateria também. E a primeira coisa que eu me envolvi na igreja, além de servir o Senhor ali como crente, foi na área musical, né? Eu comecei com a bateria. Sim. Comecei a aprender bateria, comecei a tocar na igreja como baterista. Depois o Antonimar também me ensinou violão, né? Então eu toquei violão, baixo, bateria, guitarra, já tive esses instrumentos. Então eu comecei como músico. Aí montamos uma banda chamada Ebenezer. Eu tenho até hoje em casa um quadrinho que eu mandei fazer. E nós tínhamos ali essa banda e eu tocava na igreja de Quintana, às vezes a convite, Pompeia e tal. E por muito tempo eu fui músico na casa de Deus, cantava, tocava, acreditava e acreditei que eu ia seguir na carreira como um adorador, assim, na área da música dentro da igreja. Amém. E tem uma história que o senhor conta de um testemunho do amendoim, que é uma história muito forte, e eu queria que o senhor contasse para mim. Eu ouvi meio que por cima, mas eu tenho certeza que vai tocar vidas essa história, né? Renata, a minha vida, principalmente me dirigindo agora ao meu pai e à minha mãe, Sim. na minha mente, assim, eu divido ela em duas partes. Eu lembro-me que teve uma fase da vida do meu pai, da minha mãe, minha, dos meus irmãos, que nós tínhamos uma vida abençoada, bastante farta, né? Sem necessidade. Meu pai tinha suas peruas, trabalhava na prefeitura de Quintana. Então, graças a Deus, nós tínhamos uma vida bastante legal. Mas, pelo que eu me lembro, assim, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, meu pai sofreu um AVC, né? Sofreu um AVC. Minha mãe já vinha com alguns problemas no rim e ela se tratava em Jaú na época. Sim. Na época não era Barretos, era Jaú. Inclusive, várias vezes eu fui lá com ela, acompanhando ela na ambulância e tal. Então, minha mãe com esse problema no rim, nos rins, né? Ou num rim, e meu pai com AVC. Aí começou a quebradeira, meu pai começou a perder tudo que tinha, ao ponto de nós termos que morar numa casa em Quintana chamada Casa da FEPASA. Não sei se você sabe o que é isso. Não. São casas
Sim. à beira da linha, que antigamente era usado para os trabalhadores ou moradores, aqueles que trabalhavam no serviço do trem, e chamava-se FEPASA. Então tinha várias casas, aí o prefeito da cidade, para aquelas famílias que estavam numa situação muito delicada, muito difícil, ele cedia ambientes dessas casas. E eu lembro-me que ele cedeu um cômodo para o meu pai. E meu pai, minha mãe, eu e mais 3 irmãos, nós fomos morar nessa casa da FEPASA. Eu acredito que foi bem por aí. E nessa situação, vendo meu pai naquela situação, a minha irmã de São Paulo, a Ivanice, ajudando demais, né? Inclusive ela levou meu pai para São Paulo, aí eu fiquei ali com a minha mãe, com meus irmãos. Eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. A situação era muito crítica, muito delicada, nós perdemos basicamente tudo. Aí eu fiquei sabendo pelo meu vizinho que tinha uns caminhões de boia fria que passavam na chamada Rua do Bode de Quintana. Quem aqui é de Quintana vai se lembrar desse nome que era dado a uma rua. Aí um belo dia eu cheguei, não me lembro se meu pai já tinha voltado ou ainda não, procurei meus pais e disse, olha, eu vou trabalhar. O vizinho me arrumou uma enxada, aí no outro dia de madrugadinha acordei, minha mãe fez a minha marmita e eu desci para a Rua do Bode. Eu lembro-me, Renata, como se fosse hoje, porque tem coisas que são marcantes. Sim. Naquela época não existia ônibus, como existe hoje, para levar os boia-frias. Eram caminhões, a carroceria bem alta, eles colocavam aquela dupla, jogavam um encerado por cima para esconder dos guardas rodoviários. E eu lembro que eu estava com os boia-frias ali na Rua do Bode, um dos caminhões parou, e quando eu fui subir, eu lembro-me que alguém lá de cima gritou assim, ué, estão permitindo agora até criança ir trabalhar na roça? Aí uma certa pessoa disse, não, mas o importante é que ele quer trabalhar, vamos deixar. Aí eu coloquei minha enxada dentro da carroceria, pulei, entrei debaixo do encerado e fui para a roça. Então, dos 10, basicamente aos 12 anos, eu trabalhei na roça. E uma das coisas que eu mais me envolvi na roça, além da plantação, carpir, etc., foi arrancar amendoim. Sim. Então eu peguei aquela fase do amendoim, de você tirar o amendoim de costa, de frente, etc. e tal. Inclusive, para a glória de Deus, eu era bem dedicado, ganhava dinheiro, mas também arranquei braquiara, cortei cana, plantei cana, arranquei feijão, arranquei milho. Acho que em matéria assim de roça, eu fiz tudo. Desde novinho. Desde novinho, dos 10 aos 12 anos. Aí minha avó, era ela viva, minha avó ela morava em Pompeia, ela era viva e ela sempre comentava com a minha mãe, nossa, Odemilson, nessa situação, nessa vida, tinha um carinho por mim muito grande, minha avó Tereza. Aí ela conversou acredito que com o Jair, que trabalhava na Jazan, e a Jazan ia abrir a fábrica de doce. O Jair conversou lá e abriu essa porta para mim dentro da Jazan. Aí saí da roça, fui morar com a minha avó em Pompeia, morei com ela e trabalhava na Jazan. Mas trabalhei mais ou menos ali uns 2 anos, dos 10 aos 12 anos, eu trabalhei na roça. Chacoalhei amendoim, arranquei braquiara, milho, limpei invernada, fiz de tudo. É interessante que Deus sempre chama aquele que trabalha, né, pastor? Trabalha, Ele conhece o coração, sabia da tua dedicação ali, né? E já tinha esse chamado, né? A gente vê os grandes homens da Bíblia, que estavam sempre trabalhando. Davi estava lá com as ovelhas, né? Isso. Então, Deus, ele já viu ali o seu coração disposto, né? Uma criança querendo ajudar o pai e a mãe, que estava numa situação difícil, perdeu. Aí, quando o pastor teve o encontro com Jesus com 12 anos, né? E aí o pastor ficou lá na cidade. E como foi vir para Catanduva? Como foi esse chamado de pastor para Catanduva? Aí, nessa igreja onde eu me converti, com 12 anos, quando eu tinha ali Na verdade, desde quando eu cheguei, já olhei a Claudineia, despertou um certo interesse por ela, né? Muito crente, né? Etc. E
começamos ali a conversar tal, mas o namoro de forma oficial mesmo foi com 15 anos de idade, né? Então, Novo, de 12 né? para 15, envolvido com música, mocidade, igreja e tal. Aí com 15 anos comecei a namorar. Ficamos namorando até os 18 anos. Isso não é uma regra, é uma exceção. Com 18 anos eu casei. E já nessa ocasião, já tinha saído da Jazan, já tinha ido para Sertãozinho trabalhar com doce também, já tinha voltado novamente para Quintana, já havia me casado e entrei na Jato, para trabalhar na Jato. Quando eu entrei na Jato, pensei comigo, nossa, aqui agora eu vou me aposentar, né? Eu vou ficar por aqui. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Entrei na Jato, casado, pouco tempo depois saí da Jato, fui dispensado. Aí as portas começaram a se fechar. Na cidade de Quintana passei muita dificuldade, muitos apertos. Louvo a Deus pela vida do meu sogro, Joaquim, Zenilda, que me ajudaram. Sim. Meu pai, minha mãe, né? E muitas outras pessoas que Deus foi colocando ali no meu caminho para me socorrer naquele momento de dificuldade, de aperto. Mas depois que as portas se fecharam em Quintana, eu batendo daqui, batendo dali, cheguei para Araraquara, na casa do meu irmão, ver se eu arrumava trabalho lá para poder me conduzir para Araraquara. As portas também não se abriram. Voltei para Quintana. De Quintana eu fui para Pompeia. Pompeia, comecei a trabalhar com padaria. Aí me tornei padeiro, confeiteiro. Fiquei bastante tempo nesse ramo. E foi legal. Ali em Pompeia, trabalhando em padaria, cuidando da minha família, fazendo a obra de Deus dentro das minhas possibilidades. Mas, de repente, a porta também se fechou. Aí, quando a porta se fechou em Pompeia, estou aqui resumindo, sendo bastante objetivo, eu comecei para Marília. Eu falei, eu preciso ir para Marília, né? Lá em Marília tem mais padarias e tal. Sim. Se Deus me abriu uma porta lá, nós mudamos para Marília. E realmente abriu. Uma padaria em Marília me abriu a porta, me deu uma oportunidade, seu Mário. Sim. E eu falei para vamos mudar. Uma casa ali no Jânio Quadros, tal, mudamos para Marília. Aí em Marília que as coisas começaram a fluir bastante assim para o lado ministerial, né? Foi quando eu comecei a fazer teologia. Na verdade, comecei já em Pompeia a fazer teologia. Mas eu findei em Marília a teologia. E de Marília ali, envolvido ali no Templo Central com o pastor Elande, na sede, né? As coisas começaram realmente a acontecer do lado ministerial. Sim. As portas foram se fechando. A padaria, de repente, que me contratou, o dono chegou e disse, olha, não vai dar mais para ficar com você, porque as coisas não estão boas. Eu saía, aí outras se abriam, eu ia, daqui a pouco a porta fechava. Eu cheguei num ano passar por mais de 8 padarias. Eu cheguei até a pensar que eu estava assim amaldiçoado, carregando alguma coisa ruim, sabe? Mas na verdade era Deus fechando as portas para me integrar de forma integral na obra dele. Isso que o senhor falou é interessante, porque já aconteceu, eu já ouvi testemunhos e comigo mesmo já aconteceu isso. Gente, mas por quê? Tô num lugar fecha. Aí quando você entende que Deus tem um propósito que não é aquilo para você, né, você vê que, não, peraí, chega de tentar, eu tenho que fazer a vontade de Deus. É verdade. Aí foi onde o senhor entendeu que era esse chamado. Demorou e foi difícil, porque pai de família, Sim. marido, pai de filhos, a gente sempre se preocupa e quer realmente estar ali envolvido com o trabalho, registrado e tal. Então, eu resisti bastante, sabe? Apesar de amar muito a obra de Deus. Sim. Mas não teve jeito. Chegou uma hora que eu me rendi. Aí eu falei para Deus, Deus, já que o Senhor me quer na sua obra, coloca no meu caminho um homem que acredite na minha chamada, que acredite no meu ministério e eu vou te servir. Amém. Então ali em Marília as coisas começaram a acontecer assim, de forma mais ampla, de forma mais profunda. Mas envolvido com a obra de Deus desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Desde quando o Jesus te chamou, o senhor já falou, sou grato, vou fazer, né? Eu fiquei na área da música até mais ou menos
basicamente até eu casar, 18 anos. Apesar que eu fui consagrado a diácono com 15 anos e com a presbítero com 18 anos de idade. Nossa. O pastor na época me falava, ó, olha, Renata, que coisa interessante. Com 15 anos eu fui consagrado a diácono, solteiro, e já servia junto com o pastor na tribuna, solteiro. O pastor, ele disse na ocasião que ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo, mas Deus disse para ele para me chamar para a tribuna, me dar a oportunidade de ministrar ceia, conduzir cultos, etc. E ele sempre nos bastidores, ele me falava, ó, o dia que você casar, eu te consagro ao presbítero. E foi mesmo. Casei com 18 anos, ele me consagrou ao presbitério. Aí, só que aí as coisas começaram a mudar, porque eu acreditava que eu ia ser músico. Uhum. Tanto envolvido com a música, eu tinha uma guitarra, eu tinha bateria. Sim. Aí, com 18 anos, eu resolvi fazer aulas em Pompeia de solo. Falei, vou aprender agora solo, porque eu já sei tocar bateria, sei tocar um pouco de baixo, teclado, guitarra. Eu quero fazer solo. Uhum. Contratei um profissional de Pompeia e pelo menos uma vez por semana eu ia a Pompeia. Eu estava em Quintana ainda, ia a Pompeia fazer aula de guitarra. E um dia eu estava na sala dele, assim, um ambiente que ele tinha para dar as aulas para os seus alunos. E de repente eu tô ali com a guitarra, fazendo a escala. Ele disse para mim assim, Ademilson, fica aí treinando que eu vou ao banheiro e já volto. Quando ele saiu, ele foi ao banheiro, Deus entrou naquela sala. Foi muito forte, foi uma experiência sobrenatural. Deus entrou naquela sala, eu fazendo solo, Renata. Uhum. Deus entrou na sala, eu travei, parei, porque eu não sei se você já teve essa experiência, quando Deus nos visita, assim, você sabe que Ele está nos visitando, sim. né? E eu percebi que algo sobrenatural estava envolvendo ali aquela sala. E a voz de Deus ecoou naquela sala e eu ouvi audivelmente o que eu tinha com você nessa área já terminou. Dedique-se à minha palavra. Aí eu parei, chorando, comecei a guardar, limpar a guitarra, guardar. O professor entrou, ele me viu chorando, falou, Ademilson, o que aconteceu? Eu falei, nada não, amigo, é que eu tive uma experiência aqui, eu quero te agradecer por tudo que você fez, quanto que eu te devo. Sim. Me comprometi de acertar com ele e disse para ele que não viria mais. Ele ficou até preocupado, achou que ele que tinha feito alguma coisa, Sim. mas na verdade foi uma experiência com Deus. Parei ali, fui para casa, procurei na época o Cícero, pastor Cícero, e falei, Cícero, você precisa me ensinar a Bíblia, me ajuda. E ele tinha um pessoal de São Paulo que dava para ele algumas coisas relacionadas à Bíblia, Sim. umas cartilhas, livros, etc. E eu lembro como se fosse hoje. Na sala da Miruca, ele começou a me ensinar a palavra de Deus assim de forma panorâmica. E ali começou o meu ministério de forma assim intensa com a Bíblia. Com a Bíblia. Aí o pastor foi consagrado depois de um tempo, a pastor... Então, com 18 anos, presbítero, com 22 anos eu fui ao ministério. O pastorado, né? Na Assembleia de Deus, evangelista, né? Sim. A gente é levado ao ministério, aí eles te consagram a evangelista. E a troca da minha credencial, mesmo que na Assembleia de Deus não consagra novamente. Uhum. Quando você vai ao ministério, recebeu aquela consagração, pelo menos na Assembleia de Deus é assim. E quando você vai ser levado ao pastorado ou a pastor, só troca a sua credencial. Só troca a credencial. Aí a minha credencial foi trocada há uns 22 anos, 23 anos atrás. Já estava em Catanduva e foi o pastor Elande que trocou a credencial. E Catanduva, pastor, eu me recordo quando a gente estava conversando aqui antes da gravação, eu lembro quando eu fui na Rua 15, foi a primeira igreja que Deus deu aqui em Catanduva, ao Senhor, né? Tinha poucos membros, eu lembro até hoje, quando eu vi o pastor no altar, a palavra, foi uma bênção, super humilde. O senhor estava contando testemunho também, que estava passando muita dificuldade, passou, né, pastor? Passei. E a gente bem magrinho, né? Eu falei, nossa, que pastor abençoado, né? E eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá na Rua 15, e hoje assim, Catanduva é uma estrutura muito grande do Marília, mas conta esse começo para o pessoal, pastor. Então, aí de Marília, trabalhando ali com o pastor, né?
A gente está aqui sendo bastante objetivo na história. Aí um belo dia surgiu uma necessidade, o pastor me enviou para Ubirajara, fui pastor em Ubirajara quase 2 anos. E quando eu estava pastoreando Ubirajara, tal, etc., surgiu a necessidade aqui em Catanduva. O nosso ministério recebeu da Confradesp a oportunidade de desenvolver aqui na cidade um trabalho para Jesus. E na ocasião, eu lembro como se fosse hoje, o pastor foi à minha casa com o pastor Samuel Mariano e disse para mim que tinha uma necessidade em Catanduva e que ele gostaria muito que eu o atendesse. Sim. A princípio, vamos lá em Catanduva, você vai conhecer o trabalho e tal. Se o teu coração abrir, a gente confirma a tua ida para lá. E eu lembro como se fosse hoje, eu vim aqui numa quarta-feira. Olha, a situação era bem precária. Bem precária. Havia acontecido algumas coisas que não vem ao caso aqui. E a igreja estava num lugar assim bem delicado, bem feio, sem estética, sem aparência de igreja. E eu lembro-me que quando o pastor reuniu o setor aqui na ocasião, que já tinha os remanescentes, deu ali 50 pessoas. O setor. Aí, no domingo mesmo, começamos ali com 12, 15 pessoas. Então aí aceitei, vim para Catanduva, mudei para cá com a irmã Claudiné, meus filhos. Na ocasião eu tinha a Miriam e o Gabriel e a Né estava grávida da Vitória. Né? A Vitória nasceu em Catanduva. Aí mudamos para Catanduva e começamos aqui um trabalho. Fomos trabalhando, servindo o ministério de Marília aqui na cidade, nesse templo bem humilde. Ficamos ali um tempo, aí trabalhamos para mudar de salão, né? Porque na verdade era um salão, era alugado. Fomos para outro salão e ali ficamos muitos anos. Mas realmente era pouca gente, 12, 15 pessoas, essa fase aí que você está falando, muita dificuldade, né? Sim, eu me lembro. As pessoas não acreditavam muito e outras coisas mais. Mas a minha oração era essa: Senhor, eu não te pedi para vir para cá, se o Senhor me trouxe, me ajuda, né? A honrar o teu nome, a honrar essa cidade. E eu me encantei, Renato. Eu confesso para você que eu amo Catanduva. Eu amo Catanduva, eu amo os catanduvenses, né? Acho que essa palavra está correta. Amo a igreja do Senhor, amo esse povo. Meu coração palpita por essa cidade. Eu tenho um sentimento muito grande, um desejo muito grande de colaborar com a evangelização da cidade de Catanduva e região. E é uma igreja muito estruturada hoje, né, pastor? Aí a igreja foi crescendo, Deus foi abençoando. Eu tenho consciência que o que é a nossa igreja hoje, a Assembleia de Deus, o Ministério de Marília aqui na região, eu tenho consciência que é Deus, né? Humanamente falando, não tinha como fazer e acontecer o que aconteceu. Foi Deus. Deus foi abençoando. Pessoas usadas em profecias na época, nos cultos que a gente trazia, profetizava que Deus ia mandar pessoas para me ajudar de longe, de perto da cidade. E realmente, alguns se convertendo ali, outros vindo de outros ministérios e foram colaborando comigo ali. A igreja foi criando corpo, foi criando corpo, foi criando corpo e se tornou o que ela é hoje. Ok. Pastor, nós vamos por um breve intervalinho e já voltamos, tá bom? Obrigado. Precisando de serviços elétricos? É com a ER Eletricidade. Trabalhamos com serviços industriais, comerciais e residenciais em geral, com valores acessíveis ao seu bolso. Responsável técnico, Evandro Reis, com 26 anos de experiência na área. Chame no WhatsApp 17 99775 5566. Repetindo, 17 99775 5566. Não deixe para amanhã o orçamento que você pode pedir hoje. ER Eletricidade. Seja na sua obra ou reforma, trabalho com seriedade e responsabilidade para você.
Você também. Pro Supermercado Santa Rita. Variedade, qualidade com o menor preço. Só ele tem. Vem pro Santa Rita. Preço baixo e produtos de qualidade. Só ele tem. No Supermercado Santa Rita de Cássia, toda sexta-feira tem salada de berinjela e maionese fresquinha para você. Supermercado Santa Rita de Cássia. Açougue de qualidade com carnes fresquinhas todos os dias. Disque Santa Rita 3522-5198 ou WhatsApp 99110-5679. Chame no Zap que o Santa Rita entrega suas compras aí, na sua casa. O Santa Rita vai até você. Temos água, gás, carnes fresquinhas com desossa própria e muito mais. Supermercado Santa Rita de Cássia, na rua Antônio Girol, 1014. Telefone 3522-5198. O melhor preço e a melhor qualidade sempre. Vem pro Santa Rita. Vem. Pro Supermercado Santa Rita, porque o menor preço. Só ele tem. E nessa semana tem muitas ofertas lá no Supermercado Santa Rita. Confira no WhatsApp aí, chame eles que eles vão mandar para você as ofertas e você pode pedir que eles vão entregar na sua casa, hein? Então confere aí. Pastor, e voltamos aqui para as nossas... essa entrevista está uma bênção. Deus falou muito comigo através da sua vida. Tenho orado, pedido respostas. Já recebi minha resposta aqui. Depois eu compartilho com o Senhor. Mas a igreja de Catanduva cresceu. Esse sonho da visão do curso bíblico, como que aconteceu? Porque é referência aqui na cidade, né? Hoje muitas pessoas estudaram com o Senhor e têm levado isso. Eu tenho aprendido bastante no curso que eu fiz, estou fazendo com a pastora Sandra, que estudou com o Senhor. E é uma bênção para nossas vidas, né? A gente vê, assim, que tem um conteúdo que te faz mergulhar na palavra, tem ensinado grandes pessoas a se tornarem homens de Deus e mulheres de Deus, né, pastor? Como que é esse curso? Então, Renata, quando eu estava em Pompeia, nessa fase que eu te falei, que Deus falou comigo, que ele tinha comigo na área musical, na área de louvor, tinha se findado, que eu procurei o pastor Cícero, comecei a estudar teologia, não a teologia não, a Bíblia com ele, né? O Cícero é um mestre na palavra. Eu me despertei ali para a Bíblia e tal. Ali em Pompeia eu já comecei também a compartilhar o que eu tinha, inclusive algumas pessoas que de repente de Pompeia vão assistir esse podcast, vai lembrar, em Pompeia eu já montei um núcleo, comecei ali, mas assim, tudo de forma informal, sabe? Ensinar um pouquinho daquilo que eu sabia da Bíblia, muito pouco, mas já compartilhava. De Pompeia para Marília, da mesma forma. Aí eu já estudando teologia, aí o pessoal da Presbiteriana Renovada me procurou, Demil, você não ensina a Bíblia pra gente e tal? Renata, eles iam pra minha casa, na época era tudo de forma informal, eles iam pra minha casa, às vezes na sexta-feira a gente sentava à noite, começando a conversar da palavra, varávamos o dia, amanhecia o dia, a gente conversando da Bíblia e tal. Irmão Cássio e outros irmãos mais da Presbiteriana Renovada, membros da Assembleia de Deus também, de forma geral, mas tudo de forma informal. Aí fui para Ubirajara, também da mesma forma. Vamos falar agora de Catanduva. Quando eu cheguei em Catanduva, eu resolvi formalizar, organizar isso daí, entendeu? Mas eu, desde Pompeia, eu já vinha trabalhando com pessoas, passando aquilo que eu sabia, Marília, Ubirajara, por onde eu passei, sempre tinha um grupo ali que a gente estudava a Bíblia. Quando chegou em Catanduva, eu falei, além da nossa igreja ter o curso teológico, ter os cultos de doutrina, onde ensina a Bíblia, tudo. Sim. Aí, novamente, o pessoal me procurava, ensina a Bíblia para mim e tal. Aí eu falei, vou montar um trabalho aí. Aí começamos com a Nayote Place, né? Inclusive meu filho Gabriel, Miriam, Vitória, Neia, numa férias que me ajudaram a idealizar esse nome, Nayote Place, Place Nayote, lugar de refúgio. Lugar de refúgio. Aí comecei também de forma informal. Aí começamos na nossa igreja, lá na 15, às sextas-feiras, das 10 à meia-noite. Olha o horário. Nossa. Das 10 à meia-noite. E tinha 40, 35,
pessoas. Sim. Aí a gente escolhia um livro da Bíblia ali e começávamos a estudar aquele livro. Toda sexta-feira. Aí depois saímos da igreja ali, fomos para vários lugares aqui na cidade, que eu não vou ficar citando nomes. A pessoa cedia a sala, alguns casos a gente até pagava. E eu reunia ali o pessoal e estudava a Bíblia. Até que também o Júnior, do Raiz de Davi, Sim. alugou a igreja lá, começou a montar a igreja. Ele falou, Demilson, tem uma sala aqui, monta teu trabalho aqui. Aí nós fomos para segunda-feira, das 10 à meia-noite. Né? Toda segunda-feira, das 10 à meia-noite, a gente ensinava a Bíblia lá no Raiz de Davi. Sim. Já na Yacht Place, ensinando a Bíblia, tal. Até que depois saímos do Raiz de Davi, fomos para o Sincate. Toda segunda-feira no Sincate, aí eu mudei o horário, porque algumas pessoas, se fosse mais cedo, eu estudava. Sim. Aí eu comecei das 20 horas às 22. E ficamos ali. Aí veio a pandemia, aí na pandemia mudou tudo, porque a gente não tinha a oportunidade de dar aula presencial, aí eu comecei a trabalhar no online. Aí eu migrei para o online e desde então não voltei mais. Ah, que bacana. Presencial hoje não tem, só online. Então, recapitulando, a história minha com a Bíblia, com os estudos, vem lá de Pompeia. Sim. Pompeia, Marília, Ubirajara, Catanduva. E hoje nós temos a Naiote, toda segunda-feira e aos sábados pela manhã, segunda-feira às 20 horas, e aos sábados às 10 horas da manhã nós entramos online numa plataforma que nós temos, e ali eu ensino um capítulo da Bíblia, usando o método histórico gramatical. Método histórico gramatical. Então a gente faz a exposição daquele capítulo de forma histórica, cultural, teológica e prática. Aí isso sobe para uma plataforma, fica lá arquivado. Hoje eu tenho mais de 300 aulas da Bíblia gravados. E o pessoal que tem interesse pode procurar o pastor Ademilson. Pode me no procurar. Instagram, né? Tem o Instagram do pastor Ademilson de Oliveira. Isso. E eu tenho certeza, até eu vou fazer o curso, viu, gente? Porque eu sempre gostei da palavra, que o senhor sempre ia no Raiz de Davi, dava ensinamento. Eu já fui em vários cultos de ensino do senhor também. Ah, muito bom. E eu tenho certeza que esse curso é para aperfeiçoar quem quer conhecer a palavra e quem quer se tornar um pregador também, Isso. né? E sabe, Renata, é muito importante firmar isso aqui. Eu não ensino teologia, tá? Sim. Apesar de ter habilidade, Sim. ter formação, ter todas as condições para ensinar teologia. Eu tenho condições técnicas para isso. Sim. Mas a Naiote, ela não ensina teologia. Tá? A Naiote é para aquela pessoa que quer se aprofundar nas escrituras. Sim. Só para você ter uma ideia, às segundas-feiras nós estamos estudando nesse momento Jeremias, capítulo por capítulo, e aos sábados estamos estudando Deuteronômio. Entendeu? Inclusive amanhã estamos já no capítulo de número 26. Então eu pego o capítulo e a gente expõe aquele capítulo de forma histórica, cultural, teológica e prática. Não ensino teologia, né? Eu ensino a Bíblia. Então, se alguém desejar estudar a Bíblia dessa forma, capítulo por capítulo, livro por livro, é a Naiote Place. E no caso, assim, são duas turmas, então? Tipo, uma turma de... Não. Ou é a mesma turma com esses 2 dias? Na verdade, quem compra o nosso curso anual, ele tem o direito de participar das aulas de segunda-feira. Ah, sim. Só que eu dou um bônus pro aluno, entendeu? Por você ter vindo estudar a Bíblia comigo, eu te dou um bônus que é aos sábados. Ah, entendi. Então, segunda-feira é Jeremias e eu dou o bônus de Deuteronômio. Então, a pessoa estuda por semana, se ela assim desejar, dois livros da Bíblia comigo. Sim. Vamos supor que você esteja ocupada, seja na segunda à noite ou no sábado de manhã. Não tem problema. A aula fica gravada lá, fica arquivada, né, na plataforma, e você assiste onde quiser, do jeito que quiser, ouvindo. Vou te dar um exemplo. Ontem eu fui correr um pouquinho na academia, né? Eu gosto de fazer exercício físico. E eu falei, não, eu vou ver minha aula de segunda-feira, se ficou boa e tal. Ali, na esteira, eu coloquei no meu celular minha aula, com fone,
eu assisti minha aula ali na esteira. Aí, né? Pra quem não Entendeu? gosta muito de treinar, porque a gente então, precisa, né, pastor? A gente é templo. Já é uma boa opção, você né? pode assistir viajando. Sim, Onde tiver internet, você acessou a plataforma, minha aula vai estar lá. sim. Tá? Tanto de forma audível, como também em vídeo. E é importante conhecer a palavra, porque ela é a boca de Deus, a palavra, né? Ela é vida, né? E quanto mais você conhece, mais você vai se moldando segundo a palavra do Senhor, né? Isso. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai deixando o velho homem se tornando novo, né, pastor? Verdade. E eu acredito que o pastor, ele já realizou alguns sonhos em Deus, mas Sim. tem alguns ainda. Um dos sonhos era a igreja, né? Que construiu, ficou muito linda, uma bênção. Obrigado, né? Renata. E antes de eu falar dos sonhos do pastor, eu tenho que agradecer o pastor pela vida do Davizinho que teve aqui. Que sabedoria, Você né? viu? O pessoal tá todo mundo comentando e, gente, ele é o pastor Edemilson é o pastor do Davizinho que esteve aqui, né? E a sabedoria que ele tem. E ele ama o Senhor, viu? Ele falou que, eu amo meu pastor. Ele é uma graça, né? Obrigado, Davi. E assim, essa igreja, gente, é uma bênção na vida, né? Lógico, Deus ali, através da vida do pastor, mas quantas almas, né? O Davizinho é uma que tá ali, que o Senhor acolheu, o Daniel, a Mariana, que são uma bênção também. E um sonho foi a igreja. Quais são os sonhos que ainda o Senhor quer realizar em Deus, pastor? Olha, como você disse, Renata, muitos sonhos meus foram realizados já, né, em Catanduva, construção daquele prédio próprio, com apoio, com socorro, a ajuda de Deus, o apoio do pastor Elande, Ministério de Marília, e dos membros da igreja aqui da cidade, pessoas que não são da igreja, nos ajudaram. A gente comprou aquele terreno, construiu aquele prédio, muita coisa já se realizou, muitos sonhos meus, pessoais, aqui em Catanduva já aconteceu. Mas eu ainda tenho, assim, um sonho que eu tenho, de ver, assim, as pessoas conhecer esse meu trabalho de estudo da Bíblia, sabe? Não assim pelo intuito da questão financeira, o recurso financeiro, não é esse o final. Sim. O meu desejo mesmo é de forjar, preparar, treinar as pessoas dentro da palavra, para conhecer as escrituras, por isso que chama Jornada da Bíblia. Uhum. Essas aulas que eu ministro está dentro de um grupo chamado Jornada da Bíblia, porque tem que viver a jornada. Sim. Né? Muitos querem estudar a Bíblia comigo, ou vêm estudar a Bíblia comigo, fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses e sai. Eu tenho pessoas que estão há mais de 20 anos estudando a Bíblia comigo, em Catanduva, há mais de 20 anos. Então, tudo que eu conheço e sei das escrituras que eu passo para os meus alunos, esse pessoal está aí compartilhando nas suas igrejas, nos seus ministérios, através das suas pregações, dos seus ensinos. Então eu tenho assim dentro de mim um desejo latente, esse é um dos sonhos, mas é um dos maiores, de que as pessoas conheçam esse trabalho e venham estudar, aprendam a palavra, para compartilhar as escrituras por onde quer que eles vão, assim, ou vá. Né? Sim, de uma forma que venha alcançando vidas e tendo a salvação. Sempre é isso aí. E eu tenho certeza que Deus vai realizar através desse podcast, muita gente vai assistir. Verdade. É como eu disse, eu estudo lá com a pastora Sandra, conteúdo abençoado, beijo para ela, o pessoal da Dorai lá, pastor Gustavo. E assim, é uma bênção, né? A gente vê que o conteúdo é um conteúdo sólido, que prepara, né, obreiros, que o senhor tem essa missão também, né, que eu vejo assim, quantos obreiros que o senhor tem preparado, homens de Deus, o meu pastor mesmo, porque o pastor Júnior teve essa sabedoria com o Senhor, o senhor cuidou ali, o Júnior, permita-me, Renata, Sim. O Júnior, eu ia na casa dele. Sim. Se ele estiver aqui nos assistindo, ele vai lembrar, vai passar um filme pela cabeça dele agora. Sim. Eu não me lembro o dia da semana, se era 1 ou 2 dias na semana, eu ia na casa dele, nós sentávamos na cozinha da casa dele. Sim. Né? E ali eu abria as escrituras, ele com a Bíblia dele, eu com a minha, e a gente ia caminhando por dentro dos livros. Então, assim, como você disse, Renata, permita-me, tem muita gente, viu? Tem muita gente, pela bondade de Deus, em vários lugares, que estudaram e estudam a Bíblia comigo, e eu fico feliz
porque eles estão produzindo, Sim. né? Vão ensinar a Bíblia com autoridade, com conhecimento, com perícia, porque você sabe que a Bíblia é um livro acessível, Sim. né, que qualquer pessoa consegue acessar e ler. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. É. Então, na jornada da Bíblia, na Nayote Place, é isso que eu faço. Sim. É fazer você entender a razão daquele livro, o que aquele capítulo está tratando. Sim. Porque quantas vezes você já viu e ouviu alguém citando um versículo da Bíblia e aquele versículo na citação até que ele se encaixa, mas quando você vai estudar ele dentro do capítulo, dentro do contexto do livro, não tem nada a ver com aquilo que Nada foi que- aplicado, entendeu? É. Então a Nayote, ela tem essa finalidade. Porque a Bíblia é um livro, mas ela é algo espiritual. A gente tem que saber entendê-la, né? Espiritualmente, né? Falando, né? O pastor ensina, que nem o pastor, hoje eu tirei uma palavra, eu fiquei lá meditando, eu falei, Jesus, o que o senhor quer falar comigo? Mas aí eu entendi, né? Em Salmos 21, depois, primeiro, eu não lembro, é que depois que eu tive Covid, a gente fala, esquece tudo, mas Deus falou algo ali muito forte comigo, eu antes de estar aqui, eu pedi uma palavra e Deus falou. E, só que tem muita gente que lê, mas o que Deus dá? Que nem o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o pastor vai lá, pega aquele contexto, mas o que quer dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O que não faltará? Isso, Né? é É tipo, isso é aí. isso que o senhor É quer isso aí. explicar para a pessoa, né? Quando a gente está estudando um livro da Bíblia, na Nayote, que, né, agora estamos em Jeremias, e estamos em Deuteronômio, o aluno ele entende quando que aquele livro foi falado, para quem que foi falado, a razão da existência daquele livro. Aí vamos capítulo por capítulo. Sim. Aonde aconteceu aquele capítulo, por que que ele foi escrito, por que que aquilo é falado, os acontecimentos. Sim. E às vezes tem questões naquele capítulo que hoje no século XXI a gente lê e fala, bom, acho que deve ser sobre isso que está falando aqui. É. Né? Mas quando na verdade aí eu venho com a parte histórica e cultural, eu mostro para o aluno, ó, isso aqui está falando isso. Então aí o aluno entende por que que o profeta falou aquilo ali, ou tal pessoa disse aquelas palavras. E aí o senhor também traz essa revelação para o dia de hoje, nosso. Traz, Né? então, histórica, cultural, teológica, e a gente termina com a prática. Com a prática. Aí a gente isso, pega aquele capítulo e tira as lições para o nosso dia a dia. Isso é muito bom. Então, você que tem interesse, procure o pastor Ademilson, vai lá se especializar na palavra. Você que tem um chamado de Deus, vai estudar, porque Deus ele nos dá a capacidade, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, pastor? Verdade. Tem que estudar, tem que procurar e entrar, assim, de cabeça mesmo na palavra, porque o Espírito Santo depois vai conduzindo toda a nossa vida através da palavra, né, pastor? E deixa eu só dar uns agradecimentos, pastor, para o pessoal que está sempre com a gente, nosso pessoal que está sempre com a gente, que é a Cris Depilação, os apoiadores, a Design de Sobrancelhas, que está aí no Instagram, a Cris Depilação, Cristiane Maria. Então, dá uma olhadinha aí no trabalho da Cris. Cris, beijo para você, muito obrigada, viu? Pelo seu apoio aqui com a gente. Também a Ivanete Teutônio, que também é manicure e pedicure, que está aí no Instagram. Então, dá uma olhadinha no trabalho da Ivanete, ela faz unhas em gel, super dedicada, super bacana o trabalho dela. Beijo para você, viu, Ivanete? Muito obrigada aí pelo apoio. E a Patrícia Musashi também, do Ateliê dos Caixos, que você que tem um cabelo enrolado igual o meu, ela tá dando uma repaginada aqui no nosso cabelo, e você pode procurar a Paty, que a Paty também é uma mulher de Deus, abençoada, todas elas, viu, gente? Aí está aí no Instagram da Paty, também o contato da Paty, Patrícia Musati, Paty dos Caixos. Beijo para vocês, viu, meninas? Muito obrigada aí pelo apoio de vocês aqui no podcast Adoração. E, pastor, para a gente finalizar, né, eu queria fazer a última pergunta. Qual é a meta do pastor hoje? O senhor falou um pouco sobre o estudo bíblico, né? Mas tem mais alguma meta além do estudo do Nayote que o senhor tem em mente ainda para finalizar? A meta? A meta do senhor? Olha, eu estou numa fase da minha vida hoje, Renata. Meus filhos, 2 deles já estão casados, graças a Deus. O Gabriel já é pai, então eu já sou avô. Hoje está comigo a minha filha Vitória. Então, eu estou numa fase da minha vida que a gente já começa a olhar a vida por outras perspectivas, etc e tal.
Eu acredito que hoje, uma das minhas metas que eu persigo assim diariamente é ser uma luz. Amém. Eu tenho um desejo muito grande de ser um exemplo para as pessoas. Eu não sei se eu ainda tenho conseguido atingido essa meta, mas eu sei que através do exemplo da vida a gente consegue alcançar muitas pessoas. Amém. E hoje uma meta que eu persigo ela diariamente é estar na presença, é ser cheio do Espírito Santo, é ser usado por Deus, é impactar vidas através da unção do Espírito Santo. Amém, pastor. Entendeu? Amém. Eu creio. E com certeza o senhor sempre foi, a gente tem uma referência aqui, como eu disse, né? Eu tenho essa referência, conheço o trabalho do que Deus usa o senhor, a sua igreja crescendo e crescendo com qualidade, outras congregações além dali da sede, né? Verdade. Hoje tem quantas congregações na cidade, pastor? Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, tem 9 congregações. 9 congregações. 9 congregações. E aqui começou uma pequenininha ali, o senhor fez crescer, né? Pela bondade de Deus. Amém. E assim, eu fico muito feliz hoje em receber o senhor aqui, né? Agradeço por esse convite, estou sendo abençoada, né? Eu sei que o senhor falou, Deus falou comigo através da sua vida e vai falar com todos vocês que estão nos assistindo. E se vocês quiserem fazer uma visita na igreja do pastor Ademilson, a Assembleia Ministério de Catanduva, Marília, a sede está onde, pastor? Nós estamos ali na Avenida Doutor Francisco Agudo Romão Filho, 555. Os nossos cultos são de domingo às 18 horas da tarde, Sim. que acaba mais cedo. Às terças-feiras começa às 19h30, que é o estudo da palavra. Não que domingo não tenha palavra. Sim. Domingo é um culto público, familiar. Tem ali os expositores, os pregadores. Mas na terça-feira é um estudo realmente detalhado das escrituras. Sim. Entendeu? Então é terça e domingo. Quinta-feira é mais culto de departamentos, sábado, domingo de manhã nós temos a nossa escola dominical. Uhum. Então é terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Sim. Aí tem as demais congregações, quem mora As demais mais... congregações Sim. é quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Isso, então dá uma procurada aí, a Assembleia de Deus Ministério Marília, que tem uma sempre pertinho de você. Isso aí. E a sede ali, o pessoal fala boiadeira ali, é isso? É boiadeiro, Na antiga boiadeiro. Antiga boiadeiro lá, vai fazer uma visita que eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, viu? E eu quero agradecer, pastor Ademilson, mais uma vez o convite do senhor estar aqui. Para mim é uma honra Obrigado. eu recebê-lo aqui. Eu acredito que é um novo tempo na minha vida. E acredito também, como o senhor disse, que o senhor quer ser luz, e o senhor está sendo luz aqui para mim, com certeza para todos os nossos ouvintes, viu? Eu fico honrada em trazê-lo aqui e receber essa porção do céu, né? Que o Senhor nos permitiu ter hoje aqui. Muito obrigada. Se o senhor quiser deixar um versículo para os nossos ouvintes. Muito bem. Renata, eu quero aqui, de público, agradecer, né, em primeiro lugar a Deus por esta tão rica e nobre oportunidade que Ele me ofereceu de estar aqui com você no podcast Adoração. Muito obrigado mesmo, de coração. Quero deixar aqui também os meus agradecimentos à minha família, ao Ministério de Marília, a todos os membros, pastores, obreiros, etc., do nosso ministério aqui na cidade e região. E agradecer mesmo profundamente a Catanduva pelo carinho, pela hospitalidade, pela credibilidade que cada habitante dessa cidade tem dado à minha pessoa e ao nosso ministério. Amém. E eu quero deixar um versículo das Escrituras que está no Salmo de número 103. Salmo 103, que diz assim, no versículo de número 5, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. Então, dentro deste versículo do Salmo 103, eu digo que existe um tempo de renovação
para a nossa vida. Amém. Eu creio e recebo, viu, pastor? Amém. Eu quero agradecer o pastor, a esposa Claudineia e os filhos. Um beijo para a irmã Claudineia, viu? Deus abençoe os filhos. E o Senhor também, viu, pastor? Muito obrigada. Obrigado, E Renata. que o Senhor Jesus nos abençoe a cada dia mais, né, nessa jornada nossa. E vamos agradecer o pessoal que esteve conosco. Muito obrigada, viu, pastor Edemilson? Deus abençoe. Pode ir. Obrigado a todos. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês e sempre esteja aqui participando do trabalho da Renata, que eu tenho certeza que tem sido uma bênção. Obrigado, Renata, por tudo e Deus abençoe a todos. Amém, pastor, muito obrigada, viu? E você que esteve conosco, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe o nosso podcast, viu? Porque muitas vidas têm sido alcançadas através dos testemunhos que têm passado por aqui. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus continue na sua vida, em nome de Jesus. Beijo grande, tchau, tchau. Podcast Adoração com Renata Clemente.